A administração Trump está desesperada por uma guerra contra, é claro, tudo aquilo em que Donald Trump baseou sua campanha. Estamos vendo essa escalada rumo à guerra atingir a Venezuela. Vimos o constrangimento que Trump enfrentou na Coreia do Sul durante a cúpula da APEC, quando Xi Jinping apresentou uma grande resposta à guerra comercial. No caso da Ucrânia, a Rússia continua a bombardear o país e a lançar novas armas, como o míssil Burevestnik, que é praticamente imparável. Pode percorrer mais de 14 mil quilômetros, mais rápido do que qualquer sistema de defesa aérea pode interceptar, e pode carregar ogivas nucleares. Assim, Rússia e China talvez sejam difíceis demais de derrubar neste momento. E os Estados Unidos, sob Trump, estão indo atrás do que consideram ser o fruto mais fácil de alcançar na Venezuela. Quando se trata da Venezuela e da América Latina, sabemos que sempre há um momento em que algum país, algum governo, de que os Estados Unidos não gostam, acaba sob a bola de demolição do governo norte-americano. Portanto, uma guerra pode estar a caminho da Venezuela, e pode acontecer muito em breve. Relatórios indicam que há grandes concentrações de tropas e porta-aviões dos Estados-UM, equipados com F-18 Hornets e F-35s. Há um estado de prontidão em toda a região, em Trinidad e Tobago, por exemplo, o que a Venezuela criticou duramente, acusando o país de atuar como uma base avançada para uma possível operação de mudança de regime. A grande mídia vem afirmando que ataques dos estadunidenses à Venezuela parecem cada vez mais prováveis. O governo norte-americano identificou instalações militares na Venezuela, supostamente usadas para o contrabando de entorpecentes, que está meio dos ataques. Embora Trump ainda não tenha tomado uma decisão final sobre realizar ataques dentro do país, os possíveis alvos em consideração são aeroportos e portos controlados pelos militares, incluindo pistas de pouso e instalações navais, informou o veículo, citando um funcionário dos Estados Unidos. Donald Trump disse que isso não é verdade. Marco Rubio também afirmou que eles não vão fazer isso. Mas sempre que o governo Trump diz algo assim, precisamos nos perguntar se é verdade. Quantas vezes já vimos, por exemplo, o governo Trump supostamente intermediar um cessar-fogo em Gaza, ou conversar com a Rússia sobre o conflito na Ucrânia, e depois fazer algo como aprovar ataques de longo alcance, ou permitir que Israel quebre constantemente o cessar-fogo, ou talvez até permitir que Israel tente assassinar negociadores enquanto discutem o plano de cessar-fogo de Trump. Nada do que o governo Trump diz pode ser confiável. E eu esqueci do Irã. Como pude esquecer do Irã? Sob Trump, os Estados Unidos passaram meses ameaçando o governo iraniano com esse pretexto nuclear. Essa alegação farsesca de que o Irã estava a apenas algumas semanas de uma arma nuclear. Depois, eles iniciaram negociações, e a IAEA agiu essencialmente como um agente do Mossad, espionando o Irã e usando essas conversas para sincronizar um ataque israelense, que acabou sendo um ataque surpresa, realizado principalmente por meio de operativos e operações do Mossad. Using mostly Mossad operatives and operations, and then, of course, the 12-day war. E então, é claro, acontece a Guerra de 12 Dias, e os Estados Unidos conduzem sua própria Operação Martelo da Meia-Noite, ou algo assim. Então nós já conhecemos a história. A história é que os Estados Unidos, sob Trump, usam as negociações como uma arma. Usam suas palavras, suas chamadas iniciativas de paz, ou sua negação de querer guerra, como uma forma de embalar as pessoas antes que a guerra realmente aconteça. Portanto, é isso que precisamos ter em mente quando Trump, ou qualquer político ou representante dos Estados Unidos, diz que não vai haver guerra, mesmo havendo caças americanos estacionados em Porto Rico e em Trinidad e Tobago. Estão sendo construídas instalações militares, tropas estão sendo mobilizadas. Eles não fazem isso por diversão, fazem isso para preparar as pessoas para a guerra. Agora, a situação está ficando complicada, porque a Venezuela não é um oponente tão fácil quanto talvez o establishment da política externa dos Estados Unidos pense que é, ou quanto muitas pessoas assistindo a este vídeo possam imaginar. Por causa das sanções que devastaram a economia em grande medida,
e também por ser um país menor. Mas o fato é que a Venezuela é o país mais rico em petróleo do mundo. Além disso, apesar de ter sido devastada pelas sanções, conseguiu manter sua soberania. Temos Nicolás Maduro, por exemplo, conduzindo uma campanha em massa para armar milícias dentro da Venezuela, a fim de defender o país de qualquer incursão dos Estados Unidos. Lembre-se, disseram o mesmo sobre Gaddafi. Se Nicolás Maduro fosse tão impopular, especialmente entre os venezuelanos mais pobres, por que ele estaria dizendo ao exército para armar pessoas que poderiam então virar essas armas contra ele e derrubá-lo? A questão aqui é que a Venezuela está se preparando, e pode não ser tão fácil quanto muitos pensavam, especialmente entre os neoconservadores e os falcões da Venezuela, os falcões da América Latina, dentro do governo Trump. Marco Rubio vem à mente em particular. A Venezuela também não está sozinha. É importante lembrar que, embora muitos critiquem o quanto a Rússia está fazendo, ou o quanto a China está fazendo para ajudar governos e povos ao redor do mundo que sofrem os ataques mais pesados do Império dos Dastumais, não é como se nada estivesse acontecendo. A Rússia, por exemplo, houve relatos sobre isso. Muitos acharam essa história aqui. Avião de carga russo pesado pousa em Caracas, em meio a tensões entre Dastumais e Venezuela. Muito interessante. Muita gente viu e estava dizendo que era o Wagner. Era o Wagner, certo? A empresa militar privada, que teve um papel tão crucial durante a Batalha de Bakhmut, na Ucrânia, acabou sendo dissolvida por causa dos problemas de Yevgeny Prigozhin e de toda a confusão que se desenrolou com Vladimir Putin. Ainda assim, temos a Rússia enviando, seja o que for. Tudo o que sabemos pelos relatos é que uma aeronave de transporte pesado, um modelo ligado ao antigo grupo mercenário Wagner de suas forças armadas, pousou na Venezuela. O avião de transporte Ilyushin Il-76 chegou a Caracas após uma viagem de 2 dias que o levou da Rússia, passando por Armênia, Argélia, Marrocos, Senegal e Mauritânia, até a América Latina. A rota com várias paradas é emblemática dos trajetos sinuosos usados para evitar o espaço aéreo ocidental ou possíveis inspeções de carga em países hostis. E também é possível que entregas ou coletas sejam feitas ao longo do caminho, porque a Rússia tem presença militar na Argélia e no Mali. É justamente aí que muitos dos antigos combatentes do Wagner estão agora ajudando os governos e as novas forças da CEDEAW no Sahel Ocidental e em outras regiões a combater o terrorismo criado pelas operações de mudança de regime dos Estados Unidos na Líbia e na Síria. Desculpe por isso. Então, ele pode transportar até 50 toneladas de carga ou 200 pessoas, e sabe-se que já entregaram armas leves, suprimentos militares e até mercenários. Entregas grandes, como sistemas de defesa aérea S-400, provavelmente exigiriam várias viagens. Há rumores de que esse pode ser o caso. Sistemas de defesa aérea indo para a Venezuela. A Venezuela já possui, como disse a jornalista Camila Escalante no meu programa, caças Su-35 e sistemas russos S-300. Claro, nenhum sistema de defesa aérea é infalível. Já vimos isso repetidas vezes, seja no Irã ou na Ucrânia, por exemplo. Isso não significa que vá vencer uma guerra aérea, certo? Mas o problema da Venezuela é que a oposição lá, na verdade, não é tão popular. Isso é importante. E a Venezuela é um lugar incrivelmente difícil para travar uma guerra convencional. Esse é um problema que os Estados Unidos enfrentam em todo o mundo. Os Estados Unidos realmente precisam de tipos de oposição, de procuradores. Ela precisa de guerra não convencional, guerra assimétrica, porque sem isso, suas forças armadas não conseguem realmente dominar como antes. Não apenas porque estão envelhecidas e movidas pelo lucro, e por todas as razões que menciono no meu programa, mas também porque o modo dos Estados Unidos de travar uma guerra, bombardear até reduzir tudo à Idade da Pedra e depois invadir com um número massivo de tropas, não conquista necessariamente ninguém. Durante o Vietnã, e até durante o Iraque, falava-se muito sobre
Será que os Elsmeis podem conquistar corações e mentes? Ridículo. Não. Você não vai conseguir que uma população o apoie se estiver bombardeando-a, destruindo seu país militarmente, violando suas mulheres, estuprando-as, destruindo famílias, bombardeando. Eles estão falando em bombardear aeroportos. Vamos ser honestos. Esses serão aeroportos civis. É isso que os Estados Unidos fazem. Dizem, esse é um alvo militar, quando na verdade é uma instituição civil e infraestrutura civil. Normalmente seguem bastante o exemplo de Israel. E claro, muitas vezes é difícil saber quem é o pai e quem é o filho nessa relação. Mas ainda assim, isso está se tornando um ponto central, já que se diz que a Venezuela pediu assistência à Rússia, à China e ao Irã. Muitos grandes jornalistas foram à Venezuela e documentaram que a relação entre Irã e Venezuela é muito próxima, militarmente, com a troca de drones. Por exemplo, o Irã tem drones muito bons, tecnologia bastante avançada, assim como comércio, certo? Esses dois países estão sob sanções e realizam atividades econômicas entre si para ajudar a aliviar isso, porque cada um tem recursos que o outro pode usar. Há até mercados iranianos nas ruas de Caracas, por exemplo, que as pessoas podem frequentar. E eu sei que o The Grey Zone, no passado, fez reportagens sobre isso. Então aqui está o relatório sobre o assunto. Documentos norte-americanos vazados são documentos dos Estados Unidos, então devemos encarar com cautela. Revelam que a Venezuela está buscando sistemas de radar, apoio para mísseis e reparos de aeronaves de aliados em meio ao aumento das tensões. Nicolás Maduro está buscando apoio na Rússia, China e Irã para reforçar as capacidades de defesa enfraquecidas de seu país. Dizem enfraquecidas, mas a Venezuela, na verdade, não está envolvida em nenhum conflito no momento, mesmo enfrentando o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe. Isso foi vazado para o The Washington Post. Estão sendo solicitados sistemas de radar, reparos em aeronaves e fornecimento de mísseis. Supostamente, os pedidos foram transmitidos em uma carta endereçada a Vladimir Putin, da Rússia, para ser entregue durante a visita de um assessor sênior a Moscou no início deste mês, ou talvez tenha sido entregue durante essa visita. Ele também preparou uma carta, Maduro no caso, ao presidente chinês Xi Jinping, buscando ampliar a cooperação militar em resposta à escalada entre os Estados Unidos e a Venezuela, de acordo com documentos publicados pelo jornal. Maduro pediu a Pequim que acelerasse a produção, por empresas chinesas, de sistemas de detecção por radar, para fortalecer as defesas da Venezuela. Isso parece bastante improvável, aliás. Os documentos acrescentaram que, na missiva, Maduro enfatizou a gravidade da agressão norte-americana percebida no Caribe, apresentando uma ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela como uma ação contra a China, devido à ideologia compartilhada entre os dois países. Então é isso que estão nos dizendo. E isso pode ser fabricado em certos aspectos, porque, bem, só beneficiaria as elites em Washington vincular a Venezuela a todos os adversários. Já vimos isso, certo? A Venezuela é associada ao Hezbollah porque apoia a resistência palestina. E depois vimos alegações de que o Hezbollah está contrabandeando fentanil da China para a Venezuela. Tudo isso é uma insinuação muito grosseira, crua e ineficaz de várias maneiras. Mas ainda assim, é isso que os Estados Unidos fazem. Sua máquina de propaganda está transformando isso em um novo foco de Guerra Fria. Mas é importante notar que a Rússia e a China realmente têm relações profundas. A China tem uma parceria para todas as estações com a Venezuela, o que significa que a Venezuela a considera um de seus aliados prioritários, parceiros comerciais e um país com o qual deseja construir e prosperar em conjunto. Olha, a Rússia e a China nunca disseram que não apoiariam militarmente os países com os quais têm parcerias. Vimos isso com a Índia e o Paquistão naquele conflito. Foi em 2020 ou 2024. Sabe, vimos o que aconteceu quando o Paquistão usou os J-10C da China.
Esses jatos mais antigos, supostamente, foram extremamente eficazes e chegaram até a destruir uma aeronave militar francesa. Então, sabe, isso não é algo que as pessoas deveriam descartar completamente. É provável que a Venezuela esteja recebendo assistência militar de alguém, porque não vai construir tudo de forma autônoma, especialmente considerando o fato de que está sob sanções que a colocam em desvantagem. Mas ainda assim, isso está se tornando uma ameaça real. Isso se tornou uma ameaça real para a Venezuela, as operações de mudança de regime. As pessoas precisam entender por que isso está acontecendo em vários níveis. Desde 1998, quando Hugo Chávez foi eleito presidente, a Venezuela vem seguindo seu próprio projeto político e econômico, do qual os Estados Unidos não gostam. A Venezuela nacionalizou seu petróleo e tentou redistribuir essa riqueza para financiar habitação social e diversos outros projetos. Construiu milhões de casas para os venezuelanos mais pobres, a fim de ajudar a aliviar a pobreza. Mesmo hoje, sob sanções, a Venezuela ainda investe o máximo que pode para garantir que essas sanções não destruam a vida das pessoas comuns. E eles fizeram um trabalho bem razoável se olharmos para os números econômicos. Não olhe para os números da moeda, porque as sanções, é claro, vão distorcer isso. Mas em termos de como a Venezuela conseguiu proteger o sustento de seu povo, ela fez um bom trabalho, apesar das sanções, da migração forçada e de todos os outros problemas que a afligiram. Então, esse é um dos motivos. O fato é que o sistema político e econômico da Venezuela é um anátema para o que os Estados Unidos querem, que é um servo. Eles querem que o governo venezuelano se curve a eles. Querem um agente da CIA de volta lá dentro. Durante o primeiro governo Bush, eles sequestraram Hugo Chávez. A CIA o sequestrou. Mas o que aconteceu então? O povo saiu às ruas, exigiu que ele fosse devolvido, e ele foi devolvido. Então, esse ambiente político não desapareceu necessariamente. Outro grande motivo é o petróleo. Sempre que há uma grande quantidade de petróleo, mesmo que os Estados Unidos não queiram consumi-lo todo para si, se puderem controlar o mercado de petróleo e manipulá-lo, é disso que o sistema do dólar se trata, em muitos aspectos. Isso dá ao Império Norte-Americano uma maior capacidade de influenciar tanto o mercado global quanto seus empreendimentos geopolíticos. Portanto, se a Venezuela puder ficar sob seu domínio, os Estados Unidos seriam capazes de controlar as coisas de forma semelhante à maneira como a Arábia Saudita bombeia petróleo para baixar os preços ou fecha a torneira quando é preciso que os preços subam. Essa dinâmica, eles querem ver isso. Eles querem ver esses recursos sendo tirados das mãos do povo e do governo venezuelano e colocados nas mãos daqueles que seguirão as ordens dos Estados Unidos. Outro motivo, e acho que talvez esse seja o mais importante politicamente, considerando essas duas dinâmicas, é o mundo multipolar. A Venezuela é um dos últimos governos. Temos o Brasil sob o comando de Lula, que enfrenta muitos problemas internos, muito mais do que a própria Venezuela. Então, Venezuela-Brasil. Não restam muitos países, certo? Vimos a Argentina cair nas mãos do libertário Javier Milei, que está apenas aceitando resgates dos Estados Unidos, desmantelando completamente o que resta do país e vendendo tudo ao maior lance. Então a situação na América Latina é muito grave. Mas quando se trata da Venezuela, de Cuba e do Caribe, quando se trata do Brasil e desses países, os Estados Unidos querem sufocar e quebrar a multipolaridade. Por isso a Venezuela é um ponto de foco realmente importante nesse contexto. É o inimigo público número 1, ou talvez 1A. Normalmente é Cuba que ocupa o primeiro lugar. Mas ainda assim, a Venezuela, por causa de seus ricos recursos petrolíferos, muitas vezes ganha ainda mais destaque do que Cuba. Essas são as razões. E a questão agora é, será que terão sucesso? Serão capazes de vencer na Venezuela, em uma guerra, caso ela aconteça? Porque nem mesmo isso é garantido. Bem,
Vamos dar uma olhada nesse trecho. Eu quis mostrar isso porque, com tudo isso em mente, acho importante perguntar: isso vai acontecer? Isso é do Christian Science Monitor, uma fonte bem estabelecida, certo? Não é um veículo pró-Venezuela ou pró-mundo multipolar. É o Christian Science Monitor. E eu só quero destacar uma citação específica aqui: desafios de mudança de regime. Então aqui está. Todo o contexto. Forças dos Estados Unidos treinando na costa de Trinidad e Tobago o destroyer de mísseis guiados USS Gravely, atracado lá. Também há forças de operações especiais sendo vistas na área. E a chegada do Gerald Ford adiciona 5.000 marinheiros, além dos 10.000 soldados estacionados em Porto Rico. Mas não é uma tarefa fácil, certo? Não importa o quanto os Estados Unidos militarizem a região, seria necessário mobilizar uma força de 50.000. E algumas estimativas de especialistas militares falam em até 200.000 soldados norte-americanos para se envolver em uma guerra terrestre. Na verdade, não acho que isso vá acontecer, porque não acredito que os Estados Unidos, ou o governo Trump, possam arcar com uma guerra terrestre sem perder completamente as eleições de meio de mandato. E então, é claro, talvez acabassem por deslegitimar completamente o chamado Movimento de Desenvolvimento MAGA, ou como quer que se queira chamá-lo. Estaria acabado, encerrado, fim. Haveria uma migração em massa para fora dele. Seria um caos. E, essencialmente, eles entregariam, seja lá o que isso valha, porque os democratas são belicistas e agentes do império, basicamente cederiam o poder político aos democratas, sem que estes precisassem fazer absolutamente nada. Então, não seria rápido nem fácil, diz o presidente do Diálogo Interamericano. Seria algo prolongado. Não há disposição entre os democratas, tropas americanas, nos Estados Unidos, para ver soldados americanos morrendo em solo venezuelano. E isso é uma parte importante, certo? O tamanho da Venezuela, o terreno, os centros urbanos, as florestas tropicais. A guerra terrestre seria muito desafiadora. As tropas teriam que enfrentar vários grupos armados, cujo destino está intimamente ligado ao de Maduro, dizem eles, incluindo grupos de mineração ilegal. Há muita propaganda aqui. A questão é que o que eles realmente estão dizendo é que, antes de tudo, esses grupos armados, essas milícias, são o nosso povo, e essas pessoas vão revidar. Então isso vai ter que ser enfrentado. Muita gente vai morrer, inclusive soldados americanos. E sabe, isso nem é para falar de como... Eu sempre digo isso a todos. O que acontece se os Estados Unidos tiverem algo afundado ou abatido? O que acontece se uma aeronave americana for derrubada? O que acontece se um destroyer americano for atingido? Esse é um grande problema. Os Estados Unidos não conseguem lidar com isso politicamente. É um império muito frágil neste momento, muito sensível. Seu excepcionalismo está sendo constantemente questionado em todo o mundo. O genocídio em Gaza o destruiu. O conflito na Ucrânia mostrou sua fraqueza militar, sua incapacidade de fazer qualquer coisa contra a Rússia. A China está crescendo exponencialmente. Suas conquistas continuam se acumulando e ela está simplesmente ultrapassando os Estados Unidos. O Império Americano é muito, muito, muito sensível. The US empire is very, very, very sensitive. Então, o motivo pelo qual a guerra de 12 dias com o Irã teve que acabar é porque os Estados Unidos estavam muito preocupados que Israel fosse arrasado a tal ponto que sim, talvez ainda existisse, talvez por um bom tempo, mas seria muito embaraçoso para os Estados Unidos não conseguirem proteger Israel. Portanto, é um império muito frágil neste momento. E não está nada claro se os Estados Unidos conseguiriam lidar politicamente, com a queda ou afundamento de um caça americano, um F-35, um F-16, ou de um destroyer americano. Se isso acontecer, sabe, então, escalada total, um erro de cálculo completo e desastroso. Seja o que for, não vai ser bom, certo? Vai levar ao colapso dos mercados, ao colapso da economia, vai gerar uma situação política insustentável. É por isso que ataques aéreos são mais prováveis. É assim que os Estados Unidos geralmente preferem agir. Enviando aqueles F-18 Hornets, lançando aqueles mísseis de cruzeiro.
offensive strikes would be aimed at command and control centers. Os ataques ofensivos seriam direcionados aos centros de comando e controle, certo? Não, 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 não. Haveria ataques para subjugar a população. Eles iriam querer que a população fosse subjugada. Mas isso não seria fácil, porque o que acontece quando você bombardeia um povo em um país, essas pessoas não vão gostar de você, vão te odiar ainda mais. E isso poderia, se os Estados Unidos decidirem, essa é a minha avaliação, se os Estados Unidos decidirem que querem se envolver militarmente em um atoleiro na Venezuela, o que vai acontecer é que toda a região da América Latina vai se tornar mais unida do que nunca contra o Império Norte-Americano. Neste momento, a situação política na América Latina não é nada fácil. Latin America is not an easy one. You have countries like Venezuela, like Brazil. Você tem países como a Venezuela e o Brasil, na América do Sul, por exemplo. Eles estão tentando traçar um caminho em direção à multipolaridade e a uma certa independência da política externa dos Estados Unidos. Mas muitos países estão presos a regimes e governos muito subservientes. O Equador, por exemplo. E até mesmo a Bolívia agora, que já foi um bastião de independência na América Latina sob Evo Morales e depois sob Luiz Arce, já não é mais. Eles acabaram de perder aquela eleição. A eleição foi para os chamados centristas, o que geralmente significa algum partido ou grupo político que vai vender recursos para os Estados Unidos e o Ocidente. Então, não é uma situação fácil, mas trata-se de independência, de pessoas que valorizam a soberania. Se os Estados Unidos bombardeiam e criam uma situação que os faz parecer o belicista que são, bem, muita gente vai se unir em torno de um projeto político diferente. É isso que geralmente acontece. É por isso que essas guerras continuam saindo pela culatra e fracassando. Então, sabe, agora quero mudar para... Temos muitos elementos aqui. Temos como o mundo multipolar está lidando com isso. Rússia e China estão apoiando a Venezuela continuamente, economicamente, militarmente, e o Irã também. Temos a questão de saber se o exército dos Estados Unidos é sequer capaz de fazer isso. Mas também temos, eu acho, a guerra de propaganda que realmente precisamos observar, certo? Então, vocês devem se lembrar que Maria Corina Machado, a figura da oposição venezuelana, ganhou o Prêmio Nobel da Paz neste ano, recentemente, na verdade. Foi o que no mês passado? Pois bem, ela é uma figura da oposição, e não é a favor da paz. Ela é uma linha dura. O que é tão revelador sobre o que eu acredito ser, na verdade, uma operação, dar a ela o Prêmio Nobel da Paz, ungí-la como líder da oposição, o que ela na verdade não é, e eu vou mostrar, meu amigo Ben Norton já provou isso, é que Maria Corina Machado não apenas não é a favor da paz, como também exige ativamente a guerra. Ela tem aparecido na grande mídia ocidental, recentemente falou a Bloomberg, e literalmente disse que apoia os Estados Unidos bombardeando seu país. Aqui está. E você apoia ataques militares dos Estados Unidos em território venezuelano, como parte do que você chama de processo? Acredito que o aumento da pressão e a escalada que está ocorrendo são a única maneira de forçar Maduro a entender que é hora de ir embora. Pronto. Aí está. É isso que ela apoia. Ela diz que a escalada é a única maneira de fazer Maduro entender. O que isso significa? É a única forma de derrubá-lo, certo? Mas isso mostra algo. As pessoas deveriam entender que se a figura da oposição, que supostamente é tão pró-democracia, está pedindo ataques militares dos Estados Unidos, o que isso diz sobre o projeto político dela? Veja bem, ela é do tipo ligada a Juan Guaidó. Onde ele está? Ele foi ungido pelo governo Trump durante seu primeiro mandato. E o que aconteceu com ele? Sumiu. Ele sumiu. Sumiu porque ninguém gosta dele. Eu não sei onde, tá? Em Miami, em algum lugar, vivendo sua vida, bancada pela CIA, em algum lugar até sua morte. Mas ele nunca foi uma figura legítima. Ele foi um implante. A Senhora Machado está mostrando suas verdadeiras forças e também revelando a fraqueza do projeto político da oposição, porque eles não deveriam precisar depender de ataques militares dos Estados Unidos.
Por que não fazer isso por meio de eleições? Ah, bem, é tão reprimido, tão oprimido. Sinto muito. Mas não faz apenas 12 ou 13 anos que o mesmo sistema político foi considerado por Jimmy Carter como um dos mais democráticos do mundo. Foi ele quem disse isso. Ele é americano, ex-presidente dos Estados Unidos. A Venezuela tem eleições. A Venezuela tem um sistema de votação. Na minha opinião, acho que é muito mais democrático do que o dos Estados Unidos. In my opinion, I think it's far more democratic than the United States. But even if it wasn't, it still exists. Mas mesmo que não fosse, ainda existe. E se a oposição é apoiada pelos Estados Unidos, então por que não tentar manipulá-la para vencer eleitoralmente? Bem, porque não importa o quanto você manipule um sistema eleitoral, ainda é preciso que as pessoas votem em você. E pessoas como Machado não têm esse nível de apoio. Vou mostrar o que Ben Norton escreveu sobre isso. Ele disse que Maria Machado promete privatizar o petróleo, que as corporações norte-americanas vão lucrar muito e que ela é a vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Quero mostrar o que ele disse sobre as eleições, porque isso é importante. Com quem ela realmente está trabalhando, o governo Trump. Aqui está. Trabalhando dentro do governo Trump para derrubar o governo. O problema é que ela nem sequer é a figura política de oposição mais popular. Em 2012, ela ganhou apenas 3,66% dos votos na oposição. Então isso nem é contra Maduro, é dentro dos próprios partidos de oposição. E aqui estão os resultados. Foi Henrique Capriles, que por um tempo foi o moderado, entre aspas, pró-estaduá, pró-democrata, a chamada força pró-democracia. Capriles, na verdade, condena pessoas como Machado, porque elas são violentas. São elas que lideram as guarimbas na Venezuela. Isso também aconteceu na Nicarágua. Eu tinha completamente esquecido da Nicarágua. Mas a Nicarágua. Eles lideram esses levantes violentos de pessoas ricas, e pessoas ricas que são pagas por outras pessoas ricas para fazer coisas terríveis, como ferir pessoas comuns e trabalhadores nas ruas, a fim de criar o caos e fazer parecer que o governo precisa ser derrubado porque há uma situação incontrolável. Basicamente, atores de crise com consequências reais para as pessoas. É isso que ela é. Então, grande parte das pessoas que querem uma solução militar, que querem que haja uma invasão, não vive na Venezuela, diz Capriles. Elas nem sequer consideram quais seriam as consequências disso. Vidas humanas são perdidas. Essa é a verdadeira oposição, certo? A organização que a apoia vem sendo financiada pelo National Endowment for Democracy desde 2003. E veja, aqui está ela com George W. Bush. Ela apoiou todas as guerras de George W. Bush, Iraque, Afeganistão, etc, etc. É isso que ela é. É isso que ela é. É isso que Maria Corina Machado representa. É disso que devemos estar cientes sobre quem ela é. E o motivo pelo qual eu quis mencionar isso é porque o modelo que os Estados Unidos têm hoje para a Venezuela não é bom, não é estável. Não há nada planejado nisso. Os Estados Unidos estão usando o pretexto do narcotráfico e tudo mais, o que é ridículo, porque a Venezuela não é a principal força no tráfico de drogas na América Latina. Essa é a ideia. Sejamos honestos, é o próprio Estados Unidos. Isso vem acontecendo há gerações. Pesquise sobre Gary Webb. Pesquise sobre o escândalo Ira-Contras, que de fato passou por países como a Nicarágua durante o movimento dos contras antissandinistas, os procuradores, as forças violentas que os Essalzman apoiaram. Havia muito contrabando de drogas, contrabando de armas, tudo isso. Mas de qualquer forma, com a cocaína, ele provou isso. Pesquise sobre isso. Mas no geral, quando se trata de tráfico de drogas em lugares como a Colômbia, por exemplo, e outras partes da América Latina, os Estados Unidos têm grande participação nisso. Então, é absolutamente ridículo. O governo Trump está simplesmente bombardeando barcos, matando dezenas e dezenas de pessoas. Não sabemos quem são, apenas bombardeando os barcos. E isso não é uma estratégia de forma alguma. Os Estados Unidos não têm uma estratégia aqui. Os Estados Unidos vão apenas tentar, como Trump diz, matar todos eles. E com sorte, ao matar todos, o governo da Venezuela vai se submeter. Essa é a política. Essa é a orientação.
policy. That is the orientation.